Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Inclusive nós estamos com uma leitura do Evangelho de João. Você não começou, comece já a ler o Evangelho de João, tá certo? Evangelho de João, capítulo 11, verso 43. O título da mensagem que nós iremos ministrar esta noite é A Voz que Muda Destinos. A voz que muda destinos. Cadê a voz que muda destinos? Eu tive uma experiência há 2 anos atrás, onde eu ouvi uma voz, e eu tenho falado sobre isso, sobre ouvir a voz certa, e eu ouvi essa voz, e por não discernir se era ou não a voz de Deus, eu acreditava que era a voz de Deus, mas não era a voz de Deus, e por não discernir corretamente a voz que eu estava ouvindo, eu quase destruí a minha vida, porque eu não discerni, eu fui enganado por uma voz que não era a voz do Senhor. E existem muitas vozes no mundo, existem muitas vozes, nos dizendo o que fazer, nos dizendo para onde ir, nos dizendo quais atitudes nós devemos tomar, mas você precisa discernir a voz que você está ouvindo, a voz certa. Você precisa ouvir a voz certa, entender que a voz que você está ouvindo é a voz de Deus, é a voz do Senhor. Jamais seja enganado pela voz do diabo, e cuidado, porque você pode ser enganado. Ele se disfarça, muda a voz e vem e sopra nos teus ouvidos, e você pensa que é a voz de Satanás, de Deus, e não é. A voz de Jesus, querido, ela é poderosa. A voz de Deus, ela é como o som de muitas águas. E a voz do Senhor, se nós ouvirmos a voz do Senhor, esta voz pode mudar a nossa vida. A voz do Senhor pode mudar o nosso destino. Eu não sei como também qual é a voz de Jesus que você tem ouvido. Essa noite nós vamos falar de Lázaro. E durante muito tempo, Lázaro ouviu a voz de Jesus como amigo. Sabe aquele amigo que chega em casa, entra na cozinha, conta piada, você ri junto, conta histórias. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro e que Lázaro era amigo de Jesus. E Lázaro estava acostumado a ouvir a voz de Jesus como amigo. Lázaro também deve ter presenciado, durante muitas vezes, Jesus ensinando. Enquanto Jesus chegava à sua casa e Maria estava lá cuidando das coisas, Marta estava aos pés de Jesus, Lázaro estava ali também ouvindo os ensinamentos de Jesus. Mas teve uma vez que ele ouviu a voz de Jesus, e essa voz mudou o seu destino, mudou a sua vida. E a voz que eu quero que você escute essa noite é a voz de Jesus como Deus. É a voz de Jesus, esta voz que é apresentada na Bíblia como a voz de muitas águas, como a voz de trovão, como aquela voz que vai mudar a tua história. Não é uma voz que você ouve de fora, que está fora, mas é uma voz que vem de dentro, uma voz que ressoa dentro de você, a voz do Senhor Jesus. João 11:43 diz assim: e depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Vamos repetir. E depois, volta lá. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito e peça que o Espírito Santo fale com você. Peça que Deus traga revelação, que Deus traga entendimento desta palavra a você. Senhor, o desejo do nosso coração esta noite é ouvir a sua voz. Ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, ouvir a voz de Jesus, a voz que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Meu Pai, traz entendimento, traz revelação, traz clareza deste texto para a sua igreja. E que o nome de Jesus Cristo, seu Filho, seja glorificado. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém.
Para você que não conhece a história de Lázaro, ele era amigo íntimo de Jesus. Como eu disse, Jesus estava sempre em sua casa. E Lázaro fica enfermo, Lázaro fica doente, e as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. Só que Jesus se demora, Jesus não atende rapidamente. Jesus fica ali e ele não vai até Betânia, ele não vai até a casa de Lázaro, ele se demora. O tempo passa, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, nós não sabemos quanto tempo. E aí Lázaro morre, e quando Jesus chega, ele encontra um cenário de dor, um cenário de decepção. A irmã de Lázaro chega para Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido, mas agora não tem mais jeito, agora não tem mais esperança, porque ele já está morto, já tem 4 dias, o corpo já está em decomposição e já cheira mal. Para elas não tinha mais o que fazer, não tinha mais esperança. E imagine, você ter Jesus como amigo, Jesus sempre na sua casa, mas no momento que você mais precisa de Jesus, ele não chega, ele não te atende, ele não dá resposta, ele se demora. E você precisa entender, e nós precisamos entender, querido, que há um propósito no agir de Deus. Todas as coisas acontecem para a glória do Senhor, todas as coisas acontecem por causa de um propósito. Nós não entendemos e não vamos entender o agir do Senhor, mas Deus está agindo. Nesse exato momento, você pode não perceber, você pode não sentir, mas Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida. Parece que Ele está distante, parece que Ele não está fazendo nada. Você diz: mas Deus eu não sinto, Deus eu não vejo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então elas estavam tristes, estavam decepcionadas, angustiadas, não tinha mais esperança, não tinha mais o que fazer. Lázaro estava morto. E aí Jesus diz para elas: se você crer, você verá a glória de Deus, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus manda tirar a pedra. Elas dizem: Senhor, não tira não, porque já cheira mal, já tem 4 dias, o corpo já está em decomposição. E Jesus manda tirar a pedra. E o texto que nós lemos diz: Lázaro, Jesus clama em alta voz, Jesus dá um grito: Lázaro, venha para fora. E aí Lázaro, morto, ouviu uma voz. Lázaro, no mundo dos espíritos, ele ouviu uma voz. Ele sabia de quem era aquela voz, o seu espírito reconheceu a voz, mas a voz tinha um poder diferente. Não era a voz de Jesus como um simples amigo, não era a voz de Jesus como mestre, mas era a voz de Jesus todo-poderoso. Aquele que tem todo o poder. Ele ouviu a voz de Jesus morto. Ele ouviu a voz de Jesus no mundo dos espíritos. Talvez estivesse no paraíso, e o seu espírito volta para o seu corpo, e ele sai do sepulcro. Eu estive lá em Betânia. Você sobe se for aqui na Bahia, a gente vai dizendo, você sobe uma ladeira e tem uma caverna, e ali você desce. Lázaro estava lá dentro, e aí Lázaro sai. Como é que ele sai? Ele ouve a voz do Senhor, ele se levanta e ele sai, pulando. E as pessoas olham aquele homem que estava morto, sai pulando, porque ele está todo enfaixado, ele está todo atado. E aí a voz do Senhor Jesus diz mais para as pessoas que estão ali: desatai-o e deixai-o ir. As pessoas desatam, tiram as ataduras, Lázaro é livre, e agora ele pode seguir. Interessante, porque quando Jesus ressuscita, também ele está todo atado, ele está todo envolto em panos, ele foi também ungido com óleos, mas quando ele ressuscita, todas as ataduras de Jesus caem imediatamente. As mulheres entram no sepulcro e encontram lá os lenços, os lençóis e as ataduras, mas Lázaro, ele sai atado. E mais uma vez, um decreto é liberado, uma voz é liberada: desatai-o e deixai-o ir. Eu quero compartilhar com você algumas lições neste texto esta noite. A primeira:
Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre a voz que muda destinos: não importa como você esteja, a voz do Senhor muda o seu destino. Você pode dizer isso: não importa como eu esteja, a voz de Jesus muda a minha vida. Não importa, meu irmão, como é que você está agora, não importa o que você tem sofrido, o que você tem passado, as lutas, as decepções, os desânimos, os diagnósticos que você recebeu, as portas fechadas que você recebeu. Apóstolo, ano passado tudo na minha vida deu errado. Não importa como você esteja, se você ouvir a voz do Senhor, a voz do Senhor muda o seu destino, a voz do Senhor muda a sua história. Não importa como estejam os seus relacionamentos, não importa como esteja o seu casamento, não importa como estejam os seus filhos, já cheira mal, não importa. Jesus é poderoso. Nós falamos aqui o texto, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você crê, você verá a glória de Deus. Às vezes, como Maria e como Marta, nós olhamos para as circunstâncias da vida, nós olhamos para o aqui e para o agora e dizemos: não tem jeito, não tem jeito, isso aqui já está em decomposição, isso aqui já cheira mal, não tem jeito. Mas para a voz do Senhor, nada é impossível. Então a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos, a primeira revelação que eu quero compartilhar com você: não importa como você esteja, a voz do Senhor muda o seu destino. Não importa como foi o ano que passou, a voz do Senhor muda o seu destino. Não importa quantas vezes você errou, a voz do Senhor muda o seu destino. A segunda revelação que nós temos neste texto: não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa quanto tempo você está morto, a voz do Senhor muda o seu destino. Apóstolo, já morreu faz 4 dias, já morreu faz 4 anos, eu já perdi as esperanças faz tanto tempo. O tempo para Deus não existe. O tempo é importante para mim e para você, mas o tempo para Deus não existe. Jesus esperou chegar naquela situação. Ele podia ter chegado no primeiro dia, ele podia ter chegado, querido, antes que Lázaro morresse, mas Ele permitiu e Ele deixou que Lázaro morresse. E às vezes Deus permite que nós andemos até a água, a água já passou do nariz, a água já passou do olho, e você não está conseguindo mais respirar, não tem esperança, já perdeu tudo, e Deus está deixando. Ele está: vai mais um pouquinho que eu quero ver. Ele te deixa aí as últimas circunstâncias, e quando você diz: não tem mais jeito, não tem mais esperança, já está demorando demais, aí Ele vem. Para quê? Para que Ele manifeste a glória dEle, você entenda e veja que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e que para Ele não há impossíveis. Não sei quanto tempo você está passando por essa luta, não sei quanto tempo você está sofrendo, não sei quanto tempo você já perdeu a esperança, não sei quanto tempo, querido, você tem dito: não tem mais jeito, mas hoje a voz de Deus vai mudar o seu destino. Eu quero que você ouça a voz do Senhor, eu quero que você deixe a voz de Deus entrar aonde há trevas, porque a voz de Deus muda destinos. A primeira revelação: a voz do Senhor. Não importa como eu esteja, a voz do Senhor muda o meu destino. A segunda: não importa quanto tempo eu estou sofrendo, a voz do Senhor muda o meu destino. Terceiro: não importa como estejam as suas expectativas, ou não importa quais sejam as suas expectativas, a voz do Senhor muda o seu destino. Quais são as suas expectativas para o ano de 2025? O que você está esperando? Aí eu te pergunto: quais eram as expectativas de Marta e Maria? Quais eram as expectativas? O que elas esperavam? Quais eram as expectativas dos amigos de Lázaro que estavam ali? Nenhuma. Eles não tinham mais expectativas, eles não estavam esperando mais nada, não havia mais sonhos, para eles não havia mais o que fazer.
E a expectativa, eu digo que é algo muito poderoso e que nós devemos ter. Expectativa, ela precede a fé. E os milagres acontecem aonde há expectativa. Mas hoje, a revelação que eu quero compartilhar com você é, mesmo que não haja mais expectativa, a voz de Deus muda o seu destino. Você olha para a situação, você olha para a circunstância e você diz: não há o que fazer. Já morreu faz 4 dias, já cheira mal, agora segue a vida, não tem mais o que fazer, não tem esperança, não tem expectativa. Mesmo que você veio aqui essa noite sem expectativa nenhuma, que nada, eu vou à igreja mais uma vez, eu vou à igreja, mas eu não estou esperando nada, aí Deus te pega, aí você vai ouvir essa voz que eu estou dizendo, não é a minha voz, mas é uma voz que sai de dentro de você. Não é a voz do médico, não é a voz do coach, não é a voz do terapeuta, não é a voz do pastor, não é a voz do padre, mas é a voz de Deus que ressoa dentro de você, dizendo: Lázaro, vem para fora, dizendo, liberando um decreto sobre a tua vida, liberando um decreto sobre a tua história, que vai mudar tudo. Amém, meu irmão? Eu quero que você ouça essa voz que ressoa dentro de você. Eu estava na UTI, já desenganado, e eu, como que saí do corpo, fui para um lugar espiritual, e eu ouvi a voz. Eu não via de onde vinha, eu só vi um brilho, e eu ouvi uma voz. Eu vi uma energia entrando dentro do meu corpo, e eu perguntei: o que é isso? E a voz me dizia: são as orações dos santos. São as orações dos santos. Depois eu ouvi novamente a voz, dizendo: a minha palavra é viva. E aquilo ressoava dentro de mim: a minha palavra é viva. E a terceira vez que eu ouvi a voz, ela dizia: prega a minha palavra. Eu jamais vou esquecer, eu jamais vou esquecer a voz do Senhor que eu ouvi. Quando eu estava de mudança de Barreiras para Salvador, estava dirigindo ali próximo a Seabra, e falando com Deus, fazendo perguntas para Deus: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Senhor, como é que eu vou fazer aquilo? Senhor, aquilo outro, Senhor, não sei o quê. De repente, aquela voz veio dentro de mim: pergunte o que você quiser, eu vou te responder. Não consegui perguntar nada, eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, porque era a voz do Senhor, a voz do Senhor. Então a voz do Senhor, ela é diferente. Você veio aqui sem expectativas, talvez, e um milagre de Deus está vindo na sua direção, um milagre de Deus está indo em direção à sua casa, à sua família, algo sobrenatural vai acontecer. Creia, creia, a voz do Senhor, ela pode mudar o seu destino, mesmo que você não tenha mais expectativa. E o decreto de Deus para a sua vida, querido, nesta noite, é desatai-o. Desatai-o e deixai-o ir. Lázaro ouve a voz do Senhor. Lázaro ressuscita. Lázaro vem para fora. Mas ele, apesar de estar vivo, está atado. Apesar de estar vivo, está amarrado. E um dia você ouviu a voz de Jesus. Um dia Deus falou contigo e você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora imagine o paradoxo de alguém que recebeu Jesus, de alguém que ouviu a voz de Jesus, está vivo, mas ainda está atado. Pode, apóstolo, eu estou vivo, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu não consigo andar, eu não consigo fluir, eu não consigo viver aquilo que Deus tem para mim. Então o propósito de Deus não é somente te trazer a vida. O propósito de Deus, querido, não é somente mudar o teu destino. O propósito de Deus não é apenas que você volte à vida, mas o propósito de Deus é que você seja livre. Livre. E Ele diz para as pessoas que estão ali: desatai-o, tire as amarras, tire as ataduras e deixai-o ir. Hoje, essas 7 semanas que nós estamos aqui, Deus vai desatar a sua vida. Você será livre. Posso ouvir um glória a Deus? Livre. Eu creio que você já é salvo. Eu creio que o seu nome está escrito no livro da vida.
Eu creio que você sente e tem a presença de Deus na sua vida, mas há algumas ataduras. Esta manhã eu ministrei sobre pesos espirituais. O apóstolo, não é o apóstolo Paulo, mas o autor dos Hebreus, ele diz que nós devemos correr a carreira que está proposta e tirar todo o peso e embaraço. Tirar o embaraço, eu mesmo tenho que tirar. Mas existe também as ataduras espirituais. Hoje, quando eu vinha para cá, o Senhor me falava veio ao meu coração algo sobre encantamento. Quantos já ouviram falar de encantamento? O que é um encantamento? Vou contar uma história para vocês. Um moço, casado, feliz no casamento, com seus filhos, próspero. De repente, ele olha para uma mulher, aquela mulher faz um gesto, e ele começa a detestar sua esposa. Não quer mais ouvir a voz da esposa. Não quer ter mais relações com a esposa. Agora, a outra, que não era tão bonita, que não tinha tantos atributos, mas ele só olhava para ela. Ele só queria saber dela, ele só queria estar ali. O que é isso? É um encantamento. Satanás vem, você precisa entender que o mundo espiritual é real, e por causa de uma obra maligna, um encantamento pode ser lançado sobre você, e você vê que o seu casamento está perdendo a alegria, está perdendo o fogo, a paixão, você está atado, amarrado por um encantamento, mas a voz do Senhor é poderosa para quebrar os encantamentos, e existem encantamentos no casamento, existem encantamentos na vida financeira. Você começa a perder dinheiro, fazer negócios que você não entende. Por que aquilo está acontecendo? Por causa de um encantamento. Mas nesta noite a voz do Senhor é poderosa para quebrar encantamentos na sua vida. O Senhor quer nos libertar. Você está vindo à igreja, você ama Jesus, mas você diz: apóstolo, eu não consigo viver. Eu não consigo viver a plenitude. Jesus disse que aquele que vem a Ele tem vida e vida em abundância. Eu não consigo isso. Por quê? Porque você está atado. Lázaro ressuscita. Lázaro vem para fora, mas ele ainda está atado. E Jesus disse para os outros: eu estou aqui hoje, queridos, no nome do Senhor Jesus, para desatar a sua vida, para quebrar as cadeias, quebrar as correntes na sua vida. Os encantamentos, uma outra coisa que acontece no mundo espiritual, são as alianças que nós fazemos, as alianças no mundo espiritual, e tem muita gente que está com Jesus, mas ainda não desfez as alianças com o mal. Mas quando eu aceito Jesus, automaticamente, essas alianças não são desfeitas? Não. Quando você aceita Jesus, você tem a autoridade e o poder para quebrar toda aliança. Se você fez uma aliança com o mal, se você fez uma aliança com o inferno, ele virá requerer esta aliança. Você está servindo a Deus, você está na casa do Senhor, mas ele vai chegar: se lembra que você fez uma aliança comigo? Agora eu quero. Estou aqui cobrando, o cobrador está batendo a porta. Deus tem algo sobrenatural para nós, sobrenatural, mas você não consegue viver, porque você está aliançado com o inferno, e você precisa quebrar estas alianças, dizer: Deus, toda aliança que eu fiz com o mal, consciente ou inconsciente, muitas alianças nós fazemos sem ter a consciência que estamos fazendo isso. Festas que você vai, comidas que você ingere. Eu já orei por pessoas que depois de 10 anos vomitaram balinha de Cosme e Damião. Sabe aquele caruru que você comeu? Sabe aquela festa que você foi, aquele carnaval? Aquele show? E ali foi uma atmosfera espiritual foi gerada, alianças foram geradas. Uma das coisas mais poderosas para se fazer aliança é o ato sexual.
Você se encontra com uma pessoa, tem relacionamento sexual com essa pessoa, você não sabe quem é, você não sabe de onde veio essa pessoa, e a Bíblia diz que quando você se une carnalmente com uma pessoa, você se torna uma só carne. Você também se une espiritualmente. Os demônios que estão naquela pessoa que você não sabe quem é, eles vêm para você, porque é uma só carne. Uma só carne. Então cuidado com quem você tem tido relações sexuais. Deus criou o sexo para o casamento. São ataduras espirituais que nós estamos. Mas o Senhor quer quebrar e destruir essas ataduras espirituais. Aí você não entende, eu estou casado, eu estou na igreja, por que que o meu relacionamento não está bom? Tem gente, querido, que antes do casamento era um fogo, era um negócio, mas resolveu casar, o fogo acabou, a paixão acabou. Porque a sereia, a pombagira, o espírito que está ali, quando você legaliza a situação diante de Deus, ela começa a agir para trazer esfriamento espiritual, atadura espiritual. E você precisa pedir para Deus: Senhor, me revela quais são as ataduras, me revela, Senhor, quais são as brechas, as alianças que eu fiz, porque eu já ouvi a sua voz, eu estou liberto, mas eu preciso, ou eu estou salvo, mas eu preciso ser liberto de todo o mal. Amém? Quantos entenderam a palavra? Eu gostaria que você ficasse de pé, eu quero orar por você. Feche os teus olhos agora. E eu queria que você falasse com Jesus e perguntasse para Ele quais são as ataduras espirituais na sua vida. Onde é que você está preso? Qual é a reivindicação? Qual é a aliança que você fez que Satanás está requerendo? Quais são as alianças que tem na sua família que Satanás está requerendo? E diga para ele: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser liberto esta noite, eu quero que todo mal saia da minha vida, em o nome do Senhor Jesus eu oro. Comece a orar, comece a falar com Jesus. Espírito Santo, eu peço que tu fales com cada homem, cada mulher neste lugar, trazendo à memória, meu Pai, revelando, mostrando aquilo que está encoberto, qual é o mal que está agindo, qual é o encantamento, essa pessoa que está debaixo de encantamento sentimental, encantamento financeiro. Que o Senhor fale agora com teu filho e com tua filha, que o Senhor revele agora, meu Deus, ao coração dele, a sua voz, fale para ele o que está acontecendo, o que ele precisa fazer, o que ela precisa fazer. Eu ordeno que toda voz de engano seja cessada agora em nome de Jesus. Toda voz de engano seja calada agora em nome de Jesus. Que você ouça a voz do Espírito, que você ouça a voz de Jesus.